Muito bem. Então, depois de 2 anos de Dias Toffoli, o Fux assumiu como novo presidente do Supremo. De cara, qualquer coisa que aconteça será melhor do que o que a gente teve até agora. O Fux não é perfeito, evidentemente, não acho nem que esteja entre os melhores ministros. Há ministros que eu acho melhores, o próprio Celso, que está se aposentando agora em novembro, mas as decisões do Fux têm sido bastante consistentes. E o Toffoli, na minha opinião, é provavelmente o pior dos ministros do Supremo. Mas ele é pior que o Gilmar, Ricardo? Ele conhece direito menos, ele é mais confuso. E é pior do que o Lewandowski? É pior que o Lewandowski também. O Toffoli é um ministro muito prestimoso, né? Que está muito dado, muito inclinado a fazer favores ao presidente da República, como ele mostrou agora. Ele foi indicado pelo Lula, fez vários favores ao Lula, não tantos quanto o Lula gostaria, mas fez, e fez vários favores ao Bolsonaro e fez vista grossa para muitas barbaridades do Bolsonaro. Então, o Fux será, com certeza, um ministro mais altivo e menos inclinado a se curvar ao Bolsonaro, e sendo o Bolsonaro um presidente tão autoritário quanto isso é uma notícia ainda melhor do que seria em condições normais. O Fux fez um bom discurso, apesar de algumas coisas um pouco estranhas e difíceis de compreender, mas a impressão que a gente tem é que ele deixou claro que o Supremo terá independência. Então, vamos ver como é que vai ser. Ele fez um comentário em que ele tem toda a razão, que ele diz que há uma judicialização excessiva no Brasil. Ele chamou isso de judicialismo vulgar e epidêmico, né? Que é uma coisa que acontece em todos os lugares, todos os processos em que uma das partes tem condições financeiras sempre acaba chegando no Supremo. Isso, obviamente, é uma vergonha. O Supremo deveria ser uma corte constitucional e discutir só questões ligadas à Constituição, e não é assim, tem mais de 100 mil processos lá. A gente ouve o Fux falar disso, dá a impressão que é aquele sujeito que fica reclamando que a casa está bagunçada, mas mora sozinho, né? Quem criou esse problema foi o próprio Supremo. É o Supremo que aceita que isso seja dessa maneira. Então, o cara que é o presidente do Supremo, via público, para reclamar daquilo que o próprio Supremo faz, tem pé nem cabeça, isso não faz sentido nenhum. E ele próprio, Fux, também já tomou decisões que não deveria ter tomado, como, por exemplo, quando ele interferiu na votação vergonhosa, feita no meio da madrugada, daquele processo sobre as 10 medidas propostas pelo Ministério Público contra a corrupção. Ele paralisou aquele processo, interferiu na Câmara, é uma coisa óbvia que ele não deveria ter feito. Houve outros casos também, aquele caso em que ele prorrogou o auxílio emergencial dos juízes, mesmo quando eles trabalham na mesma cidade onde moram, que também é um absurdo, enfim. Mas, no geral, ele será melhor do que o Dias Toffoli, até porque é quase impossível ser pior do que o Toffoli. Muito bem, Fux, é isso. O Celso finalmente assinou uma decisão que, na verdade, já estava pronta desde agosto e que era uma grande expectativa em relação a como seria o depoimento do Bolsonaro em relação a ele ter ou não ter interferido na Polícia Federal, que é um dos processos que o investiga. Esse processo investiga ele diretamente. Desculpa. E havia uma dúvida e uma expectativa se o Celso permitiria que o Bolsonaro depusesse por escrito, como aconteceu com o Temer, ou se ele exigiria que o Bolsonaro depusesse presencialmente. A lei diz que se é uma autoridade, como o presidente da República, e ele está depondo como testemunha, né, ele pode depor por escrito. Mas não há provisão na lei sobre o caso em que o presidente da República é o investigado. Possivelmente porque quem escreveu a lei não imaginou que a gente chegaria numa situação como essa, em que o presidente ia ser investigado por um crime em pleno exercício da presidência.
Muita gente achava que o Celso ia mandar o Bolsonaro depor presencialmente. É o meu caso, é isso que eu esperava. O Celso é um defensor da Constituição e da democracia e o Bolsonaro é uma ameaça. Portanto, eu nunca imaginei que o Celso fosse dar essa moleza ao Bolsonaro. E é ótima notícia que não tenha dado, porque senão o Bolsonaro evidentemente pediria aos seus muitos advogados, ele tem vários, vocês sabem, né? O ministro da Justiça, André Mendonça, o advogado-geral da União, José Levi, o procurador-geral da República, Augusto Aras, todos eles operam como se fossem advogados particulares do presidente da República. Então ele pediria a esses juristas e tem também o Jorge de Oliveira, que é ministro da Secretaria da Presidência. Ele pediria a esses ministros que fizessem as respostas para ele. Então é bom que ele tenha que responder presencialmente, vai ter que ser ele mesmo a responder. E também haverá uma réplica. Se ele der respostas insuficientes, os investigadores farão novas perguntas, inclusive como o acusador é o Sérgio Moro, os advogados do Sérgio Moro poderão participar. Então, esse depoimento vai ser uma coisa realmente muito importante, assim, momentosa. Segundo saiu, já li uma notícia, ou alguém comentou que o Bolsonaro já teria manifestado a sua profunda irritação com o Celso, mas não há nada que ele possa fazer. Ele não pode deixar de depor. Se ele se recusar a depor, isso representa descumprimento de ordem judicial, é um crime grave, que dá cadeia, e pode dar prisão em flagrante. Então, ele vai ter que responder. Ele não precisa responder, ele pode ficar em silêncio. Como ele é o investigado, ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Evidentemente, se ele ficar em silêncio, dizendo que ele não quer produzir provas contra si mesmo, todos nós vamos entender que se ele falar, ele acha que ele é capaz de produzir provas. E ele é mesmo, porque é óbvio que ele interferiu. E essa discussão é um pouco bizantina, porque ele reconheceu na televisão, quando ele fez aquele discurso respondendo ao Moro, que tinha mandado a Polícia Federal interrogar o Rony Lessa, que é o suposto assassino da Marielle Franco, e a polícia interrogou e mandou para ele o relatório com a transcrição do que o Rony Lessa disse. Então, isso é, obviamente, uma indiscutível interferência na Polícia Federal. Então, ele é culpado de cara. Se o Aras vai arquivar ou não vai arquivar, a gente vai ver mais para frente. Tem gente que tem certeza que vai arquivar, eu não tenho essa certeza toda, porque eu acho que o Aras não vai fazer necessariamente o que é bom para o Bolsonaro. Eu acho que o Aras vai fazer o que é bom para o Aras. E aí vai depender das circunstâncias naquele momento. Quando o Aras abriu esse inquérito, esse processo, já foi uma coisa surpreendente, assim, né? E ele fez porque estava pressionado, achou que precisava fazer. Se sair uma coisa muito cabeluda, talvez o Aras se sinta obrigado a denunciar. Vamos ver, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Muito bem. O próximo assunto é o que a Dora Kramer chamou de a batalha do arroz, que é essa questão da disparada dos preços dos alimentos, né? Em particular o arroz, mas vários outros itens. Essa disparada está ligada basicamente a três coisas. Uma é o dólar, né? O dólar subiu, e ao subir quando o dólar sobe, no caso do arroz, duas coisas acontecem. Uma é que muitos dos insumos são em dólar, portanto os custos dos produtores sobem. O outro é que o produto brasileiro fica mais barato no mercado internacional, portanto a demanda de quem compra arroz aumenta, o que puxa o preço para cima. O outro item é a entre-safra. A gente está num momento em que não há a produção de arroz não é muito grande, e como não tem tanto arroz no mercado assim, a oferta cai, o preço sobe, né? A lei da oferta e da demanda é um pouco como a lei da gravidade, não é o que você possa fazer. Sempre acontece assim. Se a oferta
sobe e a demanda fica no mesmo lugar, o preço cai. Se a demanda sobe, o preço sobe junto. É sempre assim, não há o que fazer. O Brasil já descobriu isso de uma maneira muito desagradável através dos anos. Mas, enfim. E o último motivo... Desculpem. E o último motivo é o auxílio emergencial. Está bastante claro que, em muitos casos, muitas famílias tiveram um aumento real de renda em relação ao momento pré-pandemia. A ideia do auxílio emergencial, evidentemente, é recompor a renda para que o sujeito que ganha pouco consiga enfrentar esse período da pandemia em que ele pode ficar desempregado, vai ter menos trabalho, enfim. É um período de recessão muito profunda, muito difícil, então você precisa dar o auxílio emergencial. Quem me acompanha deve ter me visto fazer a defesa de que o governo tomasse alguma providência ainda em março, muito antes do governo começar a se mexer em relação a esse assunto, e quando o Paulo Guedes ainda achava que ia ter 2% de crescimento em 2020, que estavam completamente no mundo da lua. Mas, enfim, aí o auxílio emergencial é para manter a renda da família mais ou menos onde estava, para a pessoa não ter uma queda grave de renda repentina. Pelo que os economistas têm olhado, etc. e tal, na verdade, em muitos casos, houve um aumento real. A família passou a ganhar mais do que ganhava antes da pandemia. Sobrou dinheiro no fim do mês, por assim dizer. E como o Brasil é um país muito carente e o auxílio é destinado principalmente a famílias carentes, quando sobra dinheiro, o que o pobre faz é comprar mais comida. Isso, né, eu escrevi sobre isso, algumas pessoas reclamaram, acharam que era uma coisa um pouco insensível, como se o pobre não tivesse direito de comer. Essa é uma discussão sobre renda básica, não tem nada sobre renda mínima, é uma discussão à la Bolsa Família, não tem nada a ver com o auxílio emergencial em si. Mas o fato é que houve esse aumento de renda e então, o aumento de renda, referente ao auxílio emergencial, o dólar e a entre-safra se combinaram numa tempestade perfeita para fazer o aumento do arroz e dos outros itens aumentar. E assim aumentou. Até aí, o jogo jogado, né? O governo fez o que tinha que fazer, passou um pouco, tem que ajustar. O que não pode fazer? Tentar segurar o preço dos itens de alimentação. Porque a gente sabe o que acontece quando se faz isso. Dá pau. A gente já viu isso em vários governos. Viu isso durante a ditadura, viu com Sarney. Quando isso acontece, você proíbe o varejista de aumentar o preço, vai faltar item, porque o preço está errado. O que o mercado faz é exatamente ajustar o preço. É o que se chama o sistema de preços. Quando você desequilibra o sistema de preços, tudo pode acontecer. Sempre acontece desabastecimento, porque o sujeito não quer vender mais barato do que precisa vender, aparece o mercado negro, o preço dispara, você tem inflação. A gente viu isso muitas vezes, acaba em momentos ridículos, como o Sarney mandando caçar boi no pasto, enfim, não tem pé nem cabeça. O senhor não pode fazer isso, está fazendo na cara do ministro da Economia, que diz que é liberal. Está assistindo isso. O Bolsonaro primeiro pediu patriotismo para os donos do supermercado, que já é uma coisa completamente lunática, e em seguida mandou o Ministério da Justiça fazer averiguações e pedir esclarecimentos. É uma óbvia pressão e está pressionando. O Paulo Guedes tentou fazer alguma coisa em relação a isso, fez um ofício para o Ministério da Justiça, e o Bolsonaro disse que não precisa responder não, porque quem autorizou foi ele, é isso mesmo. É um grau de desautorização do Paulo Guedes enorme, né? Isso é uma coisa suficiente para ele se demitir, porque pressionar o mercado que tem concorrência forte para segurar preço, é uma maluquice, não faz sentido nenhum, especialmente um ministro que se diz liberal. É muito grave. Ele ficou quieto, baixou a cabeça, o que o esvazia ainda mais. Toda semana o Paulo Guedes fica mais fraco e menos poderoso. E toda semana ele tem menos condições de defender um mínimo de racionalidade na política econômica do governo. E a gente sabe onde isso vai dar. A gente está a um passo do descontrole fiscal.
vai dar pau no ano que vem, mas é para lá que a gente está indo. O Bolsonaro não está ajustando o custo. A gente viu aí agora essa maluquice de dar 1 bilhão de perdão de dívida para as igrejas, né? Não faz sentido nenhum. Enfim, e o Bolsonaro não fez uma reforma administrativa que corte, né? A reforma administrativa é muito tímida e só vai ter um efeito daqui a muitos anos. Então, nesses 2 anos em que ele ainda tem como presidente do primeiro mandato, se ele não tomar uma providência rápida, ele vai ter um descontrole fiscal grave. E aí, só Deus sabe o que pode acontecer. Mas, vamos ver. Enfim, então, a questão do arroz, né, da batalha do arroz, como diz a Dora, era essa. E agora a gente vai entrar no Rio de Janeiro, que é o angu de caroço. Isso aqui, o Tom Jobim dizia que o Brasil não é para principiantes. Mas naquela época o Rio de Janeiro não era ainda o que é hoje. Se o Tom visse o que é o Rio de Janeiro hoje, ele ia ficar assustadíssimo. O Rio é um angu de caroço, uma coisa complicadíssima, parece que foi escrito pela Janete Claire, e parece também que é uma espécie de resumão da corrupção na política nacional. Aqui tem tudo e está tudo entremeado e tudo intrincado. Então, vamos ver. Não vou nem falar do que aconteceu na semana passada, depois que o Witzel foi afastado e tal. Mas vamos falar um pouco dessa semana, que teve muita coisa que aconteceu. Muito bem. Na terça-feira, o Eduardo Paes foi denunciado. A denúncia foi aceita pelo juiz. O Eduardo Paes foi, evidentemente, prefeito do Rio de Janeiro aqui, e perdeu a eleição para o Witzel, eleição para governador 2 anos atrás, e agora é novamente candidato a prefeito. E é um candidato muito bem posicionado. E surgiu essa denúncia um pouco esquisita, porque é uma denúncia sobre um assunto que já está sendo falado há uns 3 ou 4 anos, uma denúncia um pouco extemporânea, assim, meio requentada, em cima da eleição. Não é uma denúncia... É uma denúncia sobre Caixa 2, mas travestida um pouco como crime comum, né? Crime de corrupção, crime de falsidade ideológica, etc. e tal, porque não é roubo de dinheiro, é Caixa 2. Então, assim, a Odebrecht deu dinheiro para a campanha do Pedro Paulo, né? Que foi o candidato a prefeito da outra vez. E não existe contrapartida clara, né? Não, os diretores da Odebrecht, que disseram que deram dinheiro de Caixa 2, etc. e tal, disseram com clareza que não foi para o bolso do Eduardo. Tem várias denúncias ligadas ao governo do Eduardo, mas não apareceu o nome do Eduardo como tendo recebido dinheiro em nenhum dos casos. Então é Caixa 2, até segunda ordem. Pode ter alguma outra coisa mais grave, nunca se sabe, mas essa denúncia é toda ligada a essa questão da Caixa 2. Então, à primeira vista, pareceu uma coisa ali deliberada para ajudar o Crivella a atrapalhar o Eduardo Paes. O que faz sentido pelo seguinte, que é uma história mais intrincada ainda. O Witzel saiu, foi afastado, quem entrou no lugar foi o Cláudio Castro. O Cláudio Castro, que era o vice-governador, que é um político inexpressivo, está envolvido no mesmo problema ali do Witzel. Ele também é investigado, teve busca e apreensão, ele é um cara que pode cair nessa também. Então ele precisa de ajuda no Ministério Público Federal. E já deu vários indícios de que quer fazer favores aos Bolsonaro em troca de uma ajuda ali no Ministério Público, que a gente sabe que está aparelhado pelo Aras. Então tem esse jeito. Já o Bolsonaro precisa da ajuda do governador, porque ele tem 2 filhos sendo investigados. O Flávio Bolsonaro, pelas rachadinhas, e o Carlos Bolsonaro, pelos funcionários fantasma. Na prática, as duas coisas são a mesma coisa e envolvem fraude e desvio de dinheiro público. O que se diz é que o Flávio deve ser denunciado a qualquer momento, até o dia 25 deste mês. Então tem uma troca de interesses ali, um ajudando o outro. Um ajuda o outro na Polícia Federal, o outro ajuda um
na Polícia Civil e no Ministério Público do Estado. Além disso, tem uma outra coisa correndo, que é o seguinte: o mandato do Procurador-Geral do Estado, do chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, acaba em novembro, e haverá uma indicação. Quem indica o presidente do Ministério, o Procurador-Geral, que é o chefe do Ministério Público do Estado do Rio, é o governador, ou seja, o Cláudio Castro. Se ele não cair até lá, o que também não é impossível, mas se ele não cair até lá, é ele que nomeia. Há muita gente interessada nesse cargo, inclusive um procurador chamado Marcelo Monteiro da Rocha, Marcelo Rocha Monteiro, vai me confundir, que é um super simpatizante do Bolsonaro, super linha dura, um pouquinho fascistoide, na minha opinião, das coisas que eu li, já comentou, ele veio na minha página algumas vezes, e esse cara, obviamente, ele diz que não quer ser o Procurador-Geral do Estado, mas ele, obviamente, quer. Então, o Bolsonaro tem todo o interesse de nomear, da mesma maneira que o Bolsonaro nomeou o Aras no Ministério Público Federal, tem todo o interesse de nomear no Ministério Público do Estado. Porque aí esse cara ajudaria o Flávio e o Carlos nesses processos que eles estão tendo aqui. Então, vocês vejam todos os interesses que tem ali. O Crivella, obviamente, tem todo o interesse de estar ligado ao Bolsonaro. O Bolsonaro já deixou claro que vai apoiar o Crivella, apesar de o PSL. O PSL estava querendo lançar um candidato próprio, que é o Luiz Lima, que é um deputado federal bolsonarista do PSL. A gente pode, se der tempo, a gente fala dele um pouco. Mas, enfim, então, essa denúncia do Eduardo estava um pouco estranha. Só que o juiz que aceitou a denúncia é o Flávio Itabaiana, que é um juiz sério, e é o juiz que estava julgando o Flávio, que estava na investigação do Flávio Bolsonaro das rachadinhas. É desse que o Flávio Bolsonaro tanto tentou fugir no Supremo, tentou fugir no STJ, finalmente conseguiu fugir agora e foi o processo dele vai correr no Tribunal de Justiça. Agora, o que se diz é que o Flávio Itabaiana está sendo violentamente pressionado pelos Bolsonaro. Então, mas o fato é que o fato de o Itabaiana aceitar a denúncia é uma coisa que é muito ruim, assim, né? Dá a impressão que é consistente a denúncia contra o Eduardo Paes. Enfim, então estamos nessa aí. O que é essa denúncia contra o Eduardo Paes? Isso aconteceu na terça-feira. Muito bem, estamos discutindo esse assunto, quando na quarta-feira de manhã surgiu uma operação da Polícia do Rio, da Polícia Federal, coordenada pelo Ministério Público Federal, né, que é subordinado ao Aras, uma operação chamada Esquema S. Esquema, o S é com cifrão, né? Esquema S. Esquema S porque é o sistema S, né, do SESC, do SENAC, esse sistema. O presidente da FEComércio, que é a Federação do Comércio, que administra o SESC e o SENAC, que é um cara chamado Orlando Diniz, e é um cara muito estranho, com todo tipo de suspeita há muito tempo. Ele administrava a FEComércio de uma maneira cartorial, né? Era dono daquilo ali, com todas aquelas verbas, é uma quantidade de dinheiro enorme. O Sistema S, que é o sindicato patronal, né? Um negócio que foi criado pelo Getúlio Vargas. É um negócio muito obscuro, é uma caixa preta, tem todo tipo de interesse espúrio, por assim dizer, funciona de uma maneira cartorial em que o sujeito dá as cartas. Vocês vão lembrar da FETransport, que é uma grande parte das sentenças que levaram o Sérgio Cabral para a cadeia, feitas pelo Marcelo Bretas, foi feita em relação à FETransport, que é a Federação dos Transportes, cujo presidente era um cara chamado Leles Teixeira e cujo principal figura ali era o Jacó Barata, que é o principal dono de empresa de ônibus aqui no Rio de Janeiro. A FEComércio é uma coisa parecida, é as mesmas malandragens. Esse sistema S que o Paulo Guedes disse que ia moralizar e acabar e diminuir.
e não fez nada. O Sistema S é muito importante na parte de ensino, porque o Brasil não tem um ensino profissionalizante que funcione bem, então quem forma garçom, costureira, enfim, técnica em elétrica, eletricista, tudo isso é o Sistema S. Né? Porque o Pronatec não funciona, enfim, discutir o ensino. Mas precisava fazer uma depuração e uma moralização do Sistema S para preservar a parte de ensino e acabar com a politicalha, que é muito forte. Muito bem, o Orlando Diniz foi preso em 2018 e está negociando essa delação desde então. E agora saiu essa delação que fez busca e apreensão e denunciou uma porção de gente. Mas o que essa operação tem de especial é que ela denunciou uma porção de advogados e uma porção de pessoas ligadas a juízes. Então, pela primeira vez, a Lava Jato está chegando no judiciário. E está chegando no judiciário de uma maneira bastante forte. Então, é muito interessante também o espectro de advogados que essa operação pegou. Porque ela pegou, por exemplo, o Roberto Teixeira. O Roberto Teixeira é um advogado super amigo do Lula. O Lula morou muitos anos num apartamento sem pagar aluguel, num apartamento que pertencia ao Roberto Teixeira. O genro do Roberto Teixeira é o Cristiano Zanin, que é o advogado de todos os processos do Lula. O sítio de Atibaia, triplex no Guarujá, todas essas coisas, quem faz é o Cristiano Zanin. O Roberto Teixeira e o genro, o Cristiano, são sócios no escritório de advocacia e são considerados o ponto fundamental de todo o esquema de compra de sentença e de desvio de verba pública. E aí, isso é uma coisa interessante também, como é que funciona o modus operandi de compra de sentença de juiz no Brasil. Tem muitos modelos em que nem todo mundo, obviamente, usa isso para vender sentença, né? Mas é comum, se você tem um interesse de que um determinado juiz ouça a sua causa com carinho, por assim dizer, você contrata o escritório do filho desse juiz, da mulher desse juiz. Há vários casos, a gente sabe, inclusive no Supremo Tribunal Federal, de ministros do Supremo que tinham filhos ou mulheres, não vou dizer o nome aqui, mas tem uma mulher que é sócia de um escritório aqui do Rio, que trabalha em Brasília e que é mulher de um ministro do Supremo, enfim, que é muito famosa. Então, se você quer carinho na sua sentença, você contrata o filho, ou a mulher, ou a prima, alguém. Então, por isso que são tantos advogados, porque cada vez que o Roberto Teixeira, segundo diz o Ministério Público, né, não estou fazendo acusações, o cara fala, eu preciso de uma sentença em tal lugar, então o Roberto Teixeira fala, não, então contrata o escritório tal, que é do filho do ministro tal, e aí você vai ter bom trânsito lá. E aí foram 26 ações de busca e apreensão contra o Roberto Teixeira e o Cristiano Zanin, contra os advogados do Witzel. Então você pega os advogados do Lula, os advogados do Witzel, pega o Wassef, o Frederic Wassef, que é advogado dos Bolsonaro. Ele não sofreu, ele sofreu a busca e apreensão, mas não foi denunciado. Os outros foram denunciados. Então, é uma porção de gente. Aí você tem uma porção de gente do TCU, Tribunal de Contas da União, que são 9 ministros, 8 teriam sido denunciados. Essa delação está na CNN, a CNN teve exclusividade, publicou na íntegra. Dos 9 tem 8, e a PGR achou que não era consistente e mandou arquivar. Mas tem vários, alguns nomes que a gente ouve na imprensa o tempo todo. Haroldo Cedrais, cujo filho, Tiago Cedrais, seria o ponto de contato para se comprar a sentença. Augusto Nardes, também. Um muito interessante, Bruno Dantas. Bruno Dantas é esse que o Paulo Guedes acabou de dizer agora, que ministro do Tribunal de Contas e do Supremo ganha pouco, tem que ganhar muito mais,
que R$ 39.000 é pouco, tem que ganhar mais. O exemplo que ele deu do Bruno Dantas. O Bruno Dantas é um sujeito competentíssimo, etc. e tal, e que iria trabalhar por não sei quantos milhões por ano se trabalhasse na iniciativa privada, então ele deveria ganhar muito mais de R$ 39.000. Guedes queimou a língua porque esse cara acabou de ser delatado por vender sentença, então não é exatamente tão bom assim, né? Mas, enfim, então tem vários casos. O Orlando Diniz também delatou o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Enfim, é uma ofensiva forte contra advogados, e o advogado é a ponta de lança para chegar no juízo. Já tem vários juízes, vai aparecer mais, vai ter muita suíte, essa história vai dar muito filhote, a gente vai ouvir muito falar disso. É uma operação muito grave e muito importante. O juiz é o Marcelo Bretas novamente, foi o Marcelo Bretas que fez o negócio da FETransport, que pegou o Cabral, pegou o Pezão, etc. e tal, e agora pela FEComércio vai pegar mais um monte de gente. Um detalhe curioso, tem muitos detalhes curiosos e pitorescos, burlescos até, nessas ações. O Orlando Diniz tinha uma casa em Porto Belo. Porto Belo é um condomínio que tem aqui em Mangaratiba, no caminho de Angra dos Reis, onde quem tinha casa lá? Sérgio Cabral tinha casa lá, então eles eram vizinhos. Então você vê que está sempre ali, né, que você faz negócio, fica perto. Esse negócio de você ter casa no mesmo condomínio é uma coisa bem curiosa, né? Porque o Bolsonaro também tem casa, o Bolsonaro vive defendendo miliciano, tem casa no condomínio onde o Rony Lessa tem casa e mora lá também. O Rony Lessa é um miliciano, né? Foi PM. Então você vê que fica ali um pouco, cada um com os seus, né? Depois a gente vai falar de um outro cara que também mora no mesmo lugar do outro cara que sofreu, um foi preso, o outro sofreu busca e apreensão. Mas enfim, então essa foi a operação da terça-feira. Essa é uma operação complicadíssima, né? Eu estava lendo de tarde, que no dia seguinte de manhã ainda estava tentando entender tudo que tinha acontecido na quarta-feira, e aí na quinta-feira de manhã veio a Operação Hades, né? A segunda parte da Operação Hades. Hades é o inferno grego, né? Eu não sei direito o que eles escolheram. Eu acho que o inferno grego é o Rio de Janeiro inteiro, né? Essa operação em particular. Essa é uma operação contra o Crivella, o atual prefeito, feita pelo Ministério Público do Estado. Então teve uma busca e apreensão contra o Crivella, que pegou o telefone dele imediatamente. E essa operação foi uma operação absolutamente inesperada, né? Então o Crivella não estava pensando nisso, não estava em nada disso, e de repente os caras baixaram na casa dele e ele entregou o telefone. Não deu tempo dele apagar muita coisa. Vamos ver o que vai aparecer. O Crivella já estava com um problema grave, que a imprensa está dando com muita intensidade, que é a questão dos guardiões do Crivella. O Crivella fez uma espécie de uma milícia, né, botou uns caras lá, os tais guardiões, nas portas dos hospitais, para impedir que os pacientes, enfim, as pessoas, os cidadãos que vão ao hospital, dessem entrevista falando mal do serviço hospitalar, né? Porque, enfim, a imprensa está ali na porta, entrevista as pessoas, e o Crivella não queria que essas entrevistas fossem dadas. E botou esses tais guardiões, que são, na verdade, uma espécie de uma milícia, para impedir as pessoas, para impedir a imprensa de ter acesso à informação e impedir as pessoas de darem entrevista. Não preciso dizer o quanto que isso é criminoso, né? É até difícil fazer uma lista de todos os crimes que estão envolvidos numa coisa como essa, né? Primeiro porque, obviamente, essa operação é uma coisa ilegal, né? É constrangimento ilegal, né? Porque a pessoa está ali, você vai lá e constrange, o sujeito é ameaça, porque se você der a entrevista o cara pode te bater, é peculato, porque esse dinheiro que está sendo pago, esses caras não estão fazendo um serviço público, estão fazendo um serviço particular para o prefeito, portanto esse dinheiro é desviado, é formação de quadrilha, né, que agora chama de organização criminosa, enfim, tem uma série de crimes. Por causa disso, o Crivella quase teve um processo de impeachment aberto na Câmara dos Vereadores. Ele ganhou por 2 votos, 25-23. Passou realmente ali, raspando, né?
mas ele conseguiu impedir, pelo menos esse. Provavelmente vai vir mais um. Mas então ele estava ali confuso, né, porque a polícia está investigando toda essa história, vai dar pau esse negócio, enfim, deve aparecer alguma denúncia aí em algum momento, e agora apareceu essa nova operação, que na verdade é a continuação, essa é a segunda etapa da Operação Hades, que começou meses atrás. Então já tem um segundo problema, e dessa vez o Crivella já sofreu a busca e apreensão e já teve que entregar o telefone. A história, basicamente, dessa operação e desse inquérito é venda de pagamento, né? A empresa tem dinheiro a receber da prefeitura, a prefeitura não paga. E aí, mas se você é empresário, você precisa receber o dinheiro, senão você não paga o salário, não paga o fornecedor e tal. Então, se você tem dinheiro a receber, você era orientado, segundo acusa o Ministério Público, você era orientado a procurar um cara, um empresário chamado Rafael Alves. E esse Rafael Alves era o cara que fazia ali a intermediação da venda, né? Então, você paga a propina, que a prefeitura está te devendo 1 milhão. Você paga aí 5%, 50 mil, que a prefeitura te faz o pagamento aí do que está devendo. Você recebe o seu 1 milhão que você precisa receber. Obviamente, isso é crime. E isso estava acontecendo. É um negócio tão maluco, porque esse tal Rafael Alves é irmão do presidente da Rio Tour. A Rio Tour é a empresa de turismo do Estado. Né? Não sei muito bem do Estado, não, perdão, do município. Por que o município tem uma empresa de turismo? Discutível isso, mas enfim, tem. E o presidente dessa Rio Tour era o sujeito chamado Marcelo Alves, que tinha um irmão chamado Rafael. E esse irmão tinha uma sala na Rio Tour. Você imagina um negócio como esse, né? Você é servidor público, presidente de um órgão público, e faz uma sala para o seu irmão. O seu irmão vai lá e despacha. Despacha fazendo o quê? Vendendo esse negócio, recebendo propina para liberar pagamento. E aí o negócio é tão pitoresco, é tão doido, porque quando teve a primeira fase da operação, que foi meses atrás, a polícia fez uma busca e apreensão na casa desse Rafael Alves. E aí o Crivella, o prefeito, ligou para o Rafael Alves. E quem atendeu foi o delegado. Você imagina essa situação? Um negócio completamente estapafúrdio, né? E aí o Crivella ligou, em vez de atender o Rafael, atendeu o delegado. Falou assim, não, aqui é o delegado, estamos aqui fazendo a busca e apreensão na casa do empresário. E o Crivella, então, plástico, imediatamente desligou. E se vocês procurarem, tem um filme. Tem aí na internet, está passando. Se você procurar, você acha, tá lá o delegado, toca o telefone do suspeito, né, do criminoso, ele pega, mostra, Crivella, celular novo, o delegado atende. É um negócio completamente insólito, né, meio surrealista. Mas, enfim, então ficamos nessa aí. Uma das figuras que sofreu busca e apreensão, que é investigada e tal, é um sujeito chamado Marcelo Faulhaber. Esse Marcelo Faulhaber foi marqueteiro do Eduardo Paes. Depois ele, olha só como as coisas são aqui no Rio de Janeiro, como ele é pitoresca mesmo. O Marcelo Faulhaber era marqueteiro do Paes. Aí os dois brigaram, romperam, enfim, fizeram trocas de mal, trocaram de mal, e o Marcelo Faulhaber, então, foi ser... o Marcelo Faulhaber era o marqueteiro do Eduardo Paes, seria de se esperar que ele fosse o marqueteiro do Pedro Paulo, que era o candidato a prefeito do Eduardo Paes. Mas como eles brigaram, ele foi fazer a campanha do adversário. E aí ele fez a campanha do Crivella, campanha vitoriosa, o Crivella ganhou. E aí ele, então, depois disso, ele, não sei se ele se desentendeu, o que aconteceu, mas o fato é que ele fez as pazes com o Eduardo Paes, e aí trocaram juros de amor, né, deixaram as trocas de mal para lá, trocaram as juros de amor, e o Marcelo Faulhaber voltou para o Eduardo Paes. Muito bem, agora ele foi indiciado, né, sofreu busca e apreensão, ele é um dos alvos dessa operação Hades, a segunda etapa. Mas ele está sendo pego pelo que ele fez para o Crivella, e não para o Eduardo Paes. Então você fica... Isso é uma coisa que a gente está vendo aqui o tempo todo. O cara é secretário, não sei o quê, é preso, mas não é pelo que ele fez agora, é pelo que ele fez no verão passado. É o caso do Pedro Fernandes, que a gente vai falar já.
Mas muito bem, então tem essa história aí desse Marcelo Faulhaber. Muito bem, aí você está tentando digerir todo esse troço. Isso foi ontem. Aí você já tem o Paes lá na terça-feira, tem os advogados todos anteontem e está tentando digerir esse negócio do Crivella ontem. Aí você acorda de manhã hoje, tem uma nova ação. Ação do Ministério Público do Estado, novamente, chamada Catarata 2. A segunda já teve uma Catarata 1 e agora está na Catarata 2. Que prendeu o secretário de Educação do Witzel, que não é do Witzel, do Cláudio Castro, né? O secretário de Educação do Estado, do governo do Estado, que é um sujeito chamado Pedro Fernandes, e ele foi preso. Mas ele não foi preso pelo que ele fez como secretário de Educação. Ele foi preso pelo que ele fez como secretário do Pezão e do Cabral, em que ele fazia assistência social. E aí é desvio de dinheiro, em grande parte, de uma fundação assistencial chamada Fundação Leão 13. A Fundação Leão 13 é a que cuida de dinheiro para mendigo, né, para idoso, enfim, para gente pobre na periferia, gente realmente carente. Então, há uma coisa especialmente sórdida em você desviar dinheiro dessa fundação. Como é muito sórdido você desviar dinheiro da área da saúde em plena pandemia. Mas é isso que se faz. Essa Fundação Leão 13, uma fundação que movimenta muito dinheiro, são muitos milhões. Eu não falei, o esquema que essa nova, são 150 milhões, aquela do Orlando Diniz. Então, essa fundação Leão 13, se eu não me engano, são 117 milhões. É uma coisa assim. É um monte de dinheiro. Mas, bom, e essa Fundação Leão 13 é uma fundação, é uma organização social, não é uma OAS, é uma organização assistencial, com muitas fofocas ruins, com muita história ruim há muito tempo. E agora pegaram, então, esse Pedro Fernandes. Muito bem, aí pegaram a Cristina Brasil, filha do Roberto Jefferson, também tinha um mandado de prisão contra ela. Hoje de manhã ela se entregou, agora de tarde. Disse a frase do ano, maravilhosa, amei, que a política só empobrecia na política. Política só me empobrecia. Ela é filha do Roberto Jefferson, que é aquele cara do mensalão e agora é um chefe da tropa de choque do Bolsonaro, viu? E ela era secretária. Ela foi secretária do Paes, ela era secretária de envelhecimento saudável. Então, vocês veem como as coisas se misturam, né? O secretário da prefeitura, que é amiguinho do secretário do Estado, que juntos roubam dinheiro da fundação assistencial. Todo mundo, né? Que eu digo que o rio é uma barafunda e tudo se relaciona. Mas muito bem. Então, uma das pessoas que foram presas é a Cristiane. A Cristiane, então, vocês vão lembrar também que ela não conseguiu ela ia ser ministra do Trabalho do Temer, e não foi porque ela fazia uma rachadinha com a chefe de gabinete dela, que pagava o salário do motorista, um negócio como esse. Aí foi um escândalo, e eu acho até que foi o Supremo, equivocadamente, na minha opinião, porque o Supremo não tem que se meter nisso, que impediu a posse. Depois o Fux fica reclamando que tem o judicialismo, como é que chama? Vulgar e epidêmico, porque o Supremo pega qualquer coisa. O Supremo não tem nada a ver com isso, né? Mas, enfim, não havia uma denúncia, era só um escândalo. Mas, enfim, então essa é a Cristiane Brasil. Aí tem prendeu também o cara que é considerado o homem da mala ali da Fundação Leão 13, era o cara que levava do dinheiro para lá e para cá. Esse cara foi diretor financeiro da Fundação Leão 13. Então, você veja, o diretor financeiro era o cara que levava o dinheiro, né, a ser isso mesmo. É um negócio maluco. Mas o que é mais interessante é o seguinte: quem é que dá as cartas nas nomeações, sempre dava antigamente, quem dá as cartas nas nomeações da Fundação Leão 13? Quem que nomeou essa gente aí?
foi um deputado estadual chamado Márcio Pacheco. Esse deputado, Márcio Pacheco, tinha como chefe de gabinete, na outra legislatura, o Cláudio Castro. O Cláudio Castro depois se candidatou a vereador. Foi eleito vereador, foi vereador 2 anos, foi amigo do Carlos Bolsonaro, que já estava lá, era amigo cupicha conhecido do Flávio Bolsonaro, quando ele era chefe de gabinete do Márcio. O Flávio Bolsonaro era deputado estadual, né? Então, se relacionavam ali. Conhecia o Flávio dali. Saiu, foi candidato a vereador, se elegeu, ficou ali com o Carlos Bolsonaro. Aí saiu da vereança para ser candidato a vice-governador junto com o Witzel. E por essas coisas inacreditáveis da natureza, ele ganhou. Quer dizer, o Witzel ganhou naquela, né, por causa do apoio do Bolsonaro e apoio permanente do Flávio Bolsonaro. Quem elegeu o Witzel foi o Flávio Bolsonaro, que carregou ele para tudo que é lugar, e se elegeu junto com o Witzel. E agora o Witzel brigou com o Bolsonaro, que o Witzel quer ser presidente, mas não é só isso, alguma historinha ali tem de traições, e agora o Witzel foi afastado e esse Cláudio Castro virou governador, vai ser o governador definitivo em breve, porque a chance de o processo de impeachment contra o Witzel ser bem sucedido e o Witzel ser afastado em caráter definitivo é enorme. Então, é quase certo que o Cláudio Castro será o governador, de fato, em caráter definitivo, antes do fim do ano. Então, mas o Cláudio Castro está envolvido nessa investigação aí que levou ao afastamento do Witzel, está sendo investigado. E, além disso, a partir de hoje, a gente, com essa história aí da Fundação Leão 13, a chance disso respingar nele é 99%. Porque esses caras aí, que estavam na Leão 13, que estavam roubando esse dinheiro, tinham ligação com o Márcio Pacheco, foram nomeados naquela época, quando ele era o homem de confiança, Cláudio Castro, era o homem de confiança do Márcio Pacheco. Então já tem 2 confusões aí para o Cláudio Castro. Eu acho que ele chega no final do ano que vem, no final deste ano, né, ele emplaca o ano que vem, mas a situação dele é esquisita. Então ele tem que contar com o Bolsonaro para tentar botar panos quentes ali no Ministério Público Federal para o inquérito com o Witzel não ir para frente. Então a situação do Bolsonaro, inclusive, é meio engraçada, porque ele quer acelerar o processo contra o Witzel e frear o processo contra o Cláudio Castro, sendo que os dois estão no mesmo, né, no mesmo inquérito. Não sei como é que o Bolsonaro vai fazer isso, o que o Aras vai fazer, né? Enfim, é tudo uma confusão. Mas o Cláudio Castro está lá nesse que é do Ministério Público Federal. Mas esse de hoje, que pegou a turma da Leão 13, o Pedro Fernandes e esse João Marcos Borges Matos, que era o diretor financeiro da Leão 13, pode respingar nele. E esse está no Ministério Público do Estado, cujo procurador, ele próprio, Cláudio Castro, vai nomear em novembro. Muito bem. É essa a confusão. Agora, se o Cláudio Castro, por acaso, cair, o que não é improvável, o próximo na linha de sucessão é o presidente da Assembleia Legislativa, que é um cara chamado André Siciliano. O André Siciliano é um negócio sensacional. O André Siciliano está na investigação das rachadinhas, daquela funa da onça que está atrás do Flávio Bolsonaro, que é aquela do Queiroz, né? Se vocês lembrarem, tinha uma porção de deputados estaduais que tinham movimentações atípicas. O Flávio Bolsonaro tinha R$1.600.000 atípicos movimentados na turma dele ali no gabinete. Daí que vem as rachadinhas, né? Muito dinheiro vivo, aquelas coisas, aqueles dinheiros que saem para lá e para cá e tal. Então, olha só, o dinheiro atípico do Flávio era R$1,6 milhão. O André Siciliano estava no topo da lista. A movimentação atípica do gabinete dele, dos assessores dele, era 42 milhões. Então, o André está confuso naquela operação ali das rachadinhas, que, enfim, não está misturado com o Queiroz, mas está sendo investigado lá. Agora,
Além disso, ele foi pego também nessa do Witzel, que é desvio de dinheiro da saúde. Essa que pegou o Witzel e que o Cláudio Castro está sendo investigado também, que teve busca e apreensão. O André também teve busca e apreensão. Então você vê que ele é um sujeito ecumênico, né? Agnóstico. Ele não tem problema, porque ele está na ponta do Flávio, ele está na ponta do Bolsonaro, ele está na ponta do Witzel, não tem problema nenhum com ele. E ele ainda é do PT, né? O PT do Rio é uma coisa meio esquisita, não é bem petista, mas ele é do PT. Então ele topa todas, né? É um negócio divertido, seria, se não fosse trágico, né? Essa questão do André Siciliano. Então, se o André cair também, o que acontece? Bom, aí assume o próximo na fila, né? O próximo na lista, na linha de sucessão, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, que é um desembargador chamado Cláudio de Mello Tavares. Se isso acontecer, quer dizer, o Witzel praticamente está fora do jogo. O Cláudio Castro deve ficar até o ano que vem, mas não está certo que aguente mais 2 anos. E se ele cair, o André deve ir junto. Então, existe uma chance que não é desprezível de, nos próximos 2 anos, o Cláudio caírem todos e o Cláudio Melo Tavares ser o governador. Mas se isso acontecer, ele é obrigado a convocar eleições imediatamente. Se isso acontecer ainda este ano, ou seja, dentro dos primeiros 2 anos, a eleição é direta, o que seria uma coisa completamente alucinada, a gente tendo eleição para prefeito em novembro. Mas eu considero isso praticamente descartado, porque até o final do ano o Cláudio Castro não vai cair. No ano que vem, aí seriam eleições indiretas. Você imagina a confusão que isso vai ser também, que o Estado nesse tumulto, e ainda, enfim, aí tem uma eleição indireta para fazer um mandato tampão para haver eleições diretas novamente em 2022. Mas, enfim, essa coisa confusa. Ainda duas coisas interessantes. Esse Pedro Fernandes, que foi preso, ele mora num condomínio de luxo que tem aqui no Rio, classe média alta para rico, chamado Península, na Barra da Tijuca. Então, ele foi preso hoje lá na casa dele, nesse condomínio Península. Quem mais mora no condomínio Península? O Marcelo Crivella, onde a polícia esteve ontem fazendo busca e apreensão e apreendendo o telefone celular. Mas qual polícia? Outra polícia. Porque agora já até me confundi. Não, são as duas. Não, são a mesma polícia. A polícia civil, porque tem coisas que são o Ministério Público do Estado, tem coisas que são o Ministério Público Federal. Mas é a mesma polícia. Então a polícia foi lá ontem para fazer a busca e apreensão no Crivella e voltou lá hoje para prender o Pedro Fernandes. Eles moram juntos ali, no mesmo lugar. Moram juntos, né? Apartamento diferente. Mas enfim, então essa curiosidade. Outra curiosidade, a Cristiane Brasil tinha feito um acordo com o Luiz Lima. Ele, do PSL, ia ser candidata a prefeito e ela vice. Que o bolsonarismo rachou no Rio de Janeiro, né? Então, havia o PSL querendo lançar candidato próprio e uma outra parte querendo apoiar o Crivella. E, finalmente, o Bolsonaro vai apoiar o Crivella então essa candidatura do Luiz Lima foi para o Beleléu. É uma coisa um pouco curiosa, o Luiz Lima, ele foi subsecretário de Esportes Aquáticos no Ministério dos Esportes, se não me engano, no Temer, e era até um cara bem visto, assim, e tal. E aí, ele quase foi candidato pelo Partido Novo, a deputado federal, mas depois ele desistiu e foi para o PSL, e fez uma candidatura, uma campanha muito bolsonarista, muito ali, aderiu, não vou chamar de valores bolsonarianos, né, porque aqui não são exatamente valores, mas visões de mundo. E ficou muito, muito bolsonarista. E aí, quando teve aquele racha entre o PSL e o Bolsonaro, ele ficou um pouco no meio. Mas você veja onde é que ele está se metendo, porque ele acabou de entrar e já queria ser candidato a prefeito, já vai sentar na janela. E eu acho engraçado, porque
A gente tem esse ditado que diz que pato novo não dá mergulho fundo, né? E ele é nadador, devia não dar mergulho fundo, porque realmente você se associar com a Cristiane Brasil, que a gente sabe quem é, com o passado que tem, filha de quem é o pilantra, que é o Roberto Jefferson, enfim, é uma coisa um pouco temerária, né? Assim dizer. Mas acho que era isso, com certeza tem mais coisa para falar, mas eu acho que isso dá mais ou menos um panorama do que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é uma situação um pouco tragicômica, né? Por assim dizer. Mas, enfim. Mas então acho que era isso que eu queria falar. Vamos ver se tem perguntas aqui. E aí a gente vamos tentar responder. Vamos lá. De trás para diante, é um absurdo e tal, blá, blá, blá. O Dilon acha que eu estou me perdendo em tanta criminalidade. Pô, não, eu acho que eu fui até bem, diante do que está o Rio de Janeiro, acho que até que consegui explicar. Carlos Augusto, Luiz Lima é nadador, nadador. A polícia já deve ter cadastro na portaria lá do condomínio, deve ter mesmo. Ângela, próximo na linha de sucessão, como eu disse, é o presidente do Tribunal de Justiça, Cláudio de Mello Tavares. A Alerj está mais sujo do que pau dinheiro, diz o Marcelo Rojas. A Alerj é possivelmente a Assembleia Legislativa mais corrupta do Brasil. É uma barbaridade aquilo lá. Ceciliano está na denúncia de hoje. Eu não vi, Ângela, vou olhar. É tanta coisa. O de longe que eu tenho que ver como se fosse um romance, porque senão eu não consigo dormir. O de longe, quem está dormindo está mal informado. O Carlos Augusto pergunta aqui se pode sobrar o PT assumir o governo. Como eu falei, se o Cláudio Castro for afastado e o André Siciliano ainda não tiver nenhum problema com ele, ele assume, mas tem a obrigação de convocar eleições imediatamente, diretas se for este ano, indiretas se for a partir do ano que vem. Se eu não me engano, foi pelo que eu me lembro do rito constitucional, e nos estados é cópia, se for nos 2 primeiros anos, tem 90 dias para convocar, porque a eleição é direta. Se for a partir do segundo ano, então tem que convocar em 30 dias, porque é uma eleição indireta. Impeachment antes do fim do ano, do Witzel eu não acho improvável, não. Está muito avançado ali. Solução para o Rio de Janeiro, Ângela, não existe solução, né? O que existe é processo, né? Como é que as coisas vão andando. Eu não consideraria, né? As cidades sobrevivem sempre. A questão é como é que é a vida durante esse tempo. Mas sempre a gente tem o exemplo de Medellín, né? Medellín era aquele pesadelo do cartel de Medellín e virou uma cidade absolutamente normal, com índice de violência baixo, né? Agora, tem que querer fazer, né? A população precisa parar de procurar salvador da pátria e tem que ficar cansada dessas coisas, procurar uma pessoa decente, tem que querer votar, tem que se interessar pelo processo político. Se todo mundo vende voto, aqui no Rio, no Brasil em geral, mas se vende muito voto, você tem esses currais e tal, fica difícil. É claro que tem uma parte que pode ser feita pelos políticos de hoje, que é voto de reforma política, né? Voto distrital, acelerar a cláusula de barreira, mas eu não vejo um cenário em que o Rio fique um lugar bom de viver. Quer dizer, o Rio é sempre bom de viver, né? O Rio é muito especial, mas que nesse sentido, né, que a violência diminua e tal, a curto prazo, né? Na verdade, o que o Brasil está fazendo neste momento é indo exatamente no sentido contrário, né?
Bolsonaro está com popularidade alta, está conseguindo aparelhar as instituições da democracia, é perigoso. Se ele se reeleger, mais perigoso ainda. Né? A gente tem aquela coisa que sempre tinha, não, mas as instituições são fortes. Não me parece que sejam fortes, não. Né? O Ministério Público está aí, sendo aparelhado, a polícia também. O Centrão vendeu 200 votos para o Bolsonaro. Claro que tudo que é sólido desmancha no ar, mas o jeitão está muito ruim no Brasil inteiro, né? Helicóptero. Tropa de Elite. A Tropa de Elite ficou parecendo filme infantil. É, um pouco, né? O Tropa de Elite, pessoalmente, o Tropa de Elite é muito factual, né? Em particular a Tropa de Elite 2. Aquelas coisas ali, o governador é o garotinho, aquele outro deputado é o Álvaro Lins. É muito, muito próximo à realidade, né? Inclusive o Zé Padilha foi ameaçado e acabou saindo do Brasil, decidiu morar fora do Brasil um tempo, porque sofreu ameaças por causa das coisas que ele disse no filme. Né? Não entendi, Roberto. Alguma chance de Crivella sair igual ao Pezão? Não sei se entendi a pergunta. Sair como? Sair do governo? Marcelo aqui, falando do Celso de Mello, a substituição do Celso era determinante para tentar enterrar qualquer sonho do Moro em 2022, deixar Lula para ser o adversário do Bolsonaro. Essa é uma situação, a situação do Bolsonaro é uma coisa um pouco curiosa, né? Quem que ele vai nomear para substituir o Celso e se esse substituto irá ou não para a segunda turma. Supondo-se que ele vá para a segunda turma, o que é a praxe, né? Mas nada impede o Fux de fazer uma mudança ali, pegar alguém da primeira turma e botar lá, ou botar o próprio Toffoli. Né? Botar o Toffoli é suicídio, né? Mas, à primeira vista, a pessoa que o Bolsonaro nomear é quem vai para a segunda turma. E aí o Bolsonaro vai ser o fiel da balança, né? Porque sem o Celso você vai ter o Gilmar e o Lewandowski contra o Moro, né? E a Carmen e o Fachin a favor. E aí quem o Bolsonaro nomear vai ser o fiel da balança. E aí é uma decisão um pouco curiosa, porque se a turma decidir, se esse cara decidir contra o Moro, deixa o Moro numa situação muito ruim e libera o Lula, né? E o Lula é uma coisa engraçada, porque o PT, o cenário ideal para o Bolsonaro é ter o PT sem ser o Lula no segundo turno, né? Ter o Haddad. A melhor chance dele de vencer é ser um petista que não seja o próprio Lula. Sendo o próprio Lula, eu não sei. Se ele decidir contra o Lula, aí a chance de ele ter o Moro é muito grande. É uma coisa engraçada também, essa confluência astral aí de o Lula e o Bolsonaro estarem juntos na mesma ponta contra o Moro, né? Sei lá, a política brasileira é muito doida, né? O Magalhães dizia que a política é como nuvem, né? Você olha uma hora, está de um jeito, olha de novo, está de outro jeito. Então, eu não sei o que vai acontecer. Mas a Denilda pergunta da Marta Rocha. O problema da Marta é que a Marta foi secretária de segurança do Cabral. E aí que tudo estava lá acontecendo, ninguém viu, né? Ninguém está vendo aquilo. Estava lá, tudo aquilo ali, não viu. Então, eu não sei como é que fica. Tem ali uma disputa. Há um acordo entre a rede e o PDT de que a chapa seria Marta e o Eduardo Bandeira de Mello, que foi presidente do Flamengo, que é uma pessoa bacana e decente e tal.
E aí o combinado era que quem tivesse maior chance de vencer seria o candidato, né? Seria a cabeça da chapa. Hoje, quem tem melhor pesquisa é a Marta. Mas a Marta também tem uma rejeição muito maior. O Eduardo é muito popular entre homens, especialmente flamenguistas, né? Porque ele transformou o Flamengo nisso aí, né? Um portento. Mas as mulheres não sabem quem ele é. Isso é bom ou mal? É ruim porque não tem voto, mas é bom porque pode crescer e não tem rejeição. E aí a Rede e a Marta Rocha estão lá nessa situação. Está com jeito que vai ser a Marta, eu acho. Mas a Marta tem esse problema aí de que fazia parte da administração onde teve mais roubo. A Cristina diz que desde Dom João VI roubam. É verdade, mas ultimamente eles têm ficado mais intensos, né, Cristina? Ultimamente, que não ia, então. Alguma chance de Crivella se tornar inelegível esse ano? Acho que não. Não, eu acho que tem a chance de ele sofrer muito com muito desgaste eleitoral e perder a eleição por causa disso. Mas ele sofreu o impeachment ou ser condenado antes da eleição em novembro, zero, não tem perigo. Ela já diz aqui que o Witzel é bandido, mas o afastamento dele antes da condenação é suspeito. Olha, Ângela, naquele primeiro momento ali em que o ministro Benedito afastou de maneira monocrática, aquilo ficou muito ruim, né? Pegou muito mal. Não fazia sentido aquilo, não deveria ter acontecido. Mas uma vez que o STJ aprovou por 14-1, ainda mais que o 1 foi o ministro Napoleão Nunes Maia, que francamente, né, não é exatamente, mas enfim. Eu acho que ali ficou uma coisa pacificada, que não foi uma operação fake para tirar o Witzel, né, feita pelo Bolsonaro, de aparelhamento. Eu acho que era consistente. Né? O simples fato de você estar sendo perseguido não significa que você não seja culpado, né? Ou que não haja bons indícios. Se o Flávio pode ser, cadê? Se o Flávio pode ser denunciado antes desta nova nomeação, tem certeza que vai. Não, dessa nova nomeação, você está falando do Ministério Público, né? Tenho certeza que vai, aliás, por causa disso mesmo. A gente tem que lembrar que o Ministério Público não é uma coisa coesa, né? Eles não é uma empresa, não é uma empresa em que o presidente manda e todo mundo obedece. Existe autonomia, que é justamente o que o Aras está querendo ver se desmantela. Mas existe autonomia. O Aras quer desmantelar no Ministério Público Federal, a gente está falando do Ministério Público Estadual. Mas é o mesmo conceito, é uma réplica, como é o modelo. As equipes são muito autônomas. Então, você tem equipe que quer puxar o saco do Bolsonaro, né? E tem equipe, a turma desse cara, do Marcelo Rocha Monteiro, que quer, ele diz que ele nega, mas todo mundo diz que seria o candidato do Bolsonaro. Esse cara quer favorecer o Bolsonaro, quer fazer favor para o Bolsonaro. Outros não, né? A turma que está atrás do Flávio já deixou claríssimo que não tem moleza ali, né? Não tem refresco para o Flávio. Tanto é que o Flávio está tentando fugir desses mesmos investigadores há muito tempo. E mesmo agora, quando ele conseguiu essa loucura desse foro privilegiado no Tribunal de Justiça, o Gussen, né, que é o procurador, fez um acordo com a equipe que estava fazendo a investigação numa instância abaixo, né, os procuradores normais, para eles participarem, que era justamente que o Flávio queria fugir deles para pegar uma turma nova, né, zero. E o Gussen, que é o PGE, trouxe esses caras. Então, varia. Tem uma turma que dá moleza, tem uma turma que não dá moleza, né? Então, eu tenho certeza que ele vai ser denunciado. A informação que a gente tem é que vai ser denunciado ainda este mês, né? Ainda em setembro, portanto, bastante antes da nomeação do novo PGE, que vai ser em novembro.
Se o Cláudio Castro seria amigo de um dos filhos do Jair, e aí eu comentei isso, eles se conhecem há anos, desde que o Cláudio era chefe de gabinete do Márcio Pacheco, talvez antes até. E depois o Cláudio ficou mais próximo do Carlos Bolsonaro e depois veio para cá. Assim que o Witzel foi afastado, o Cláudio Castro fez um tweet muito subserviente, puxando o saco do Flávio, falando: o Flávio vai me ajudar a renegociar a dívida, né? Porque o Rio de Janeiro está muito inadimplente em relação às exigências do acordo de reestruturação fiscal. Então, há uma proximidade ali, a proximidade do Cláudio com o Bolsonaro está claríssima. Ontem mesmo, que era a posse do Fux, o Cláudio Castro foi a um evento com o Bolsonaro e ficaram em cima do palanque, lado a lado, e na saída que iam para o aeroporto para ir pegar... Acho que foi anteontem, né? Mas, enfim, não estou em dúvida. Mas iam voltar para Brasília para a posse do Fux, que foi ontem. E o Bolsonaro deu uma carona para o Cláudio Castro. Quer dizer, o relacionamento deles ali está muito bem, obrigado. Né? O Cláudio Castro quer mostrar para o Bolsonaro que não é inimigo dele como o Witzel era. Então, a ligação do Cláudio Castro com os Bolsonaro não é boa, não. Moema, acho que o Guedes já devia ter pedido o boné. Olha, Moema, um liberal de verdade não deveria estar no governo do antiliberal como é o Bolsonaro. Então, eu não sei o que Quer dizer, eu sei o que o Guedes tinha na cabeça. Ele queria ser ministro e esse era o bonde que tinha para ele. Óbvio que não pode dar certo, porque para você trabalhar, né, para você ir trabalhar com um chefe, você precisa ter ideias com afinidade, que eles não têm. As ideias do Guedes e do Bolsonaro são muito diferentes. Agora, o Bolsonaro está fazendo com o Guedes o que fez com o Moro. E o Guedes está fazendo com o Bolsonaro o que o Moro fez, baixando a cabeça o tempo todo, puxando o saco. E no final, vira um pano de chão, né? Vai ficar sendo esfregado. O Bolsonaro vai esfregar o chão com o Guedes, como fez com o Bolsonaro, com o Moro antes. A Silvia que já nem se importa em ser humilhado. Acho que se importa, né? mas não o suficiente para ir embora. A Anja que eu apanhei na história do arroz. Na verdade, Anja, é o seguinte, depois você publica o post e aí você acaba saindo da bolha e chegando nos lugares, e aí sempre tem umas pessoas que reagem de maneira emocional, dizendo que você é insensível socialmente porque você está constatando o fato de qual é o motivo da inflação do preço. É o Brasil, é assim, né? A gente fica discutindo coisas emocionais. O Eduardo diz que ele pode se negar a depor. Não, ele pode se negar a falar, mas ele não pode se negar a sentar na frente do policial. Oi, Cacá. Tem uma discussão aqui sobre se pode ou não pode se recusar a depor. Né? Isso tem uma ordem, não pode ser recusado. Bom, acho que eu respondi quase tudo e foi ótimo estar com vocês aqui de novo. Sempre uma alegria. Espero que a semana que vem seja menos momentosa, com menos ações. Já nem sei o que eu quero, né? Porque tem tanta gente criminosa que a gente quer que a polícia funcione, mas a gente gostaria que não acontecessem essas operações como resultado de não haver tanta gente a aprender, né? Enfim, mas é o que temos. Vamos ver semana que vem. Tem mais. De novo aqui mais comercial. Meu livro novo, que não é sobre política, vai ser lançado no dia 1º de outubro, uma live com o Pedro Doria, Marilis Pereira Jorge e a Cora Ronay.
A gente se vê na semana que vem. Bom fim de semana para vocês. Tudo de bom.